Fala galera, professor Anderson Magalhães na área, o seu professor de literatura aqui no YouTube. Bora lá galera, falar sobre o que? Barroco no Brasil, que iniciou-se em 1601, é considerado o marco inicial do Barroco no Brasil, a publicação de Prosopopeia, obra de Bento Teixeira. Barroco, pessoal, que surge em um momento, tá? Então surge em um momento, em um contexto histórico na qual a igreja tentava retomar, reconquistar o seu espaço e buscar os valores medievais. Em contrapartida, tá? A ótica renascentista remanescente, tudo bem? Então, nesse contexto histórico de um mundo em dualidade, em um mundo de contrastes, surge o Barroco no Brasil, movimento literário caracterizado por esse dualismo, né? Por esses grandes contrastes, marcado também pelo rebuscamento da linguagem, marcado também pelo exagero, pelas figuras de linguagem conhecidas como hipérbole, também muita metáfora no Barroco. Vamos deixar aí esse assunto bem estruturado para você. Vamos avançando aí, galera. Barroco, então, escola literária que surgiu no século XVII, sim, século XVII. E tem como características o quê? O dualismo, o exagero, o rebuscamento da linguagem, além do uso excessivo de quê? Figuras de linguagem, olha aqui, ó, antíteses, pessoal, antítese. Então, na antítese você tem palavras ou ideias que expressam oposição. Então, antíteses, ideias opostas, tudo bem? Hipérboles, galera, hipérboles é a figura do exagero. Metáfora, muita metáfora, comparação implícita. A metáfora é você fazer a comparação sem usar o conectivo de comparação. Então a metáfora é a comparação implícita. E tudo isso, essas figuras de linguagem, expressam toda a subjetividade do homem barroco, tudo bem? Então temos aqui, ó, a publicação da obra Prosopopeia, em 1601, de Bento Teixeira, é considerada, então, o marco inicial do Barroco no Brasil. Quando nós falamos de Barroco, vem aqui, então, pessoal, os principais autores do Barroco no Brasil. Gregório de Matos, né, o Boca do Inferno, que é, no Barroco brasileiro, o maior expoente. Temos também o Bento Teixeira, que publicou Prosopopeia em 1601, e aí é considerado o início do Barroco no Brasil. E Manuel Botelho de Oliveira, pessoal, também é um aí poeta do Barroco brasileiro, tá? O texto literário barroco, pessoal, ele tem basicamente dois estilos. O cultismo, que resumidamente aí é um jogo de palavras, tá? Cultismo. E o conceptismo, que basicamente, ó, conceptismo vem de conceito, então de ideias. Então, conceptismo, jogo de ideias. Pessoal, no Barroco também nós temos o carpe diem, a ideia do carpe diem, porque o homem barroco é um homem que se preocupa muito com o presente, em aproveitar o presente, porque ele tem a noção de fugacidade da vida. A vida para ele é muito fugaz. Fugaz é algo que passa rápido, é algo que termina com rapidez, ou seja, a vida é efêmera, né? Temos isso também no Barroco, a efemeridade da vida, essa noção de efemeridade da vida, efêmero, né? Algo que passa rápido, algo passageiro. Então, efemeridade da vida, fugacidade da vida. Tudo isso está na mente do homem barroco. E aí nós temos a noção do carpe diem, ou seja, aproveitar o presente porque a vida passa rápido, tudo bem? Então temos aí várias características do barroco nessa tela bem estruturada para você. Vamos avançando, galera, vamos avançando aí.
vamos falar desses escritores, desses poetas aí do Barroco. O primeiro deles, o maior expoente, Gregório de Matos, pessoal. Gregório de Matos, nascido em Salvador, na Bahia, conhecido como o Boca do Inferno. Por que Gregório de Matos era conhecido como Boca do Inferno? Ele tinha muito senso crítico, muito humor, mas aquele humor ácido, humor violento, um humor corrosivo. Ele era extremamente crítico. Lembrando aqui que nós estamos falando, tá, do século XVII, os anos 1600, pessoal. Aqui o Brasil era uma colônia de Portugal. E nós temos o Gregório de Matos aí, sendo muito crítico dessas relações coloniais, tudo bem? Então tá lá. Gregório de Matos, pessoal, tinha uma personalidade rebelde, olha aí, ó, personalidade rebelde. E ele criticou diversos aspectos da sociedade, do governo e também da Igreja Católica, tudo bem? Então, Gregório de Matos, extremamente crítico. E quando fazia humor, era o tal do humor ácido, humor violento, humor corrosivo, tudo bem? Então tá lá. Produção literária, produção poética de Gregório de Matos é dividida em poesia lírica e na lírica, pessoal, poesia lírico-amorosa, tá? Ele exalta, então, a mulher amada, né? Como praticamente ali uma divindade, né? A mulher amada. A lírico-religiosa, essa oposição que o homem barroco tem entre aquilo que é sagrado, mas também o pecado, né? Então ele fica nessa dúvida entre a salvação e o pecado, né? E a lírico-filosófica, pessoal. Então a lírico-filosófica, na qual Gregório de Matos reflete sobre a vida humana, sobre a própria existência humana e essa fugacidade da vida humana. Então a lírico-filosófica, ele reflete muito acerca da vida humana, da existência humana, tudo bem? Isso é a poesia lírica dele, né? A poesia lírica. Então é dividida em lírico-amorosa, tá? Ele exalta a mulher amada é tratada como uma divindade, e aí nesse momento ele faz muito uso de metáforas, tá? A lírico-religiosa, que é essa dualidade entre o pecado e a salvação, e a lírico-filosófica, na qual ele reflete acerca da existência humana. Temos também a poesia satírica, né? Então a sátira dele, a poesia erótica, tá? Poesia erótica também, muitas vezes ali esse amor, né, que ele descreve, que ele relata, esse amor parte ali para um tom erótico, e a poesia também encomiástica. Essa encomiástica é um pouco menos usada, aparece um pouco menos na obra dele, mas é no sentido de ele valorizar algumas figuras relevantes, algumas personalidades mais importantes daquela sociedade, tudo bem? Então isso é a poesia encomiástica de Gregório de Matos, tudo bem? Quando ele valoriza ali alguma personagem, alguma figura, né, de maior relevância, tá? Tudo bem? Vamos avançando aí, pessoal, vamos avançando. Bento Teixeira, pessoal, nasceu na cidade do Porto, em Portugal, né? E aí ele passou aí a grande parte da vida no Brasil, e lá em Pernambuco, em 1601, ele produziu a obra Prosopopeia, publicada em 1601, que é considerado o marco inicial do barroco aqui no Brasil, bem da literatura barroca no Brasil. Temos também ainda, como autor aí do barroco no Brasil, Manuel Botelho de Oliveira, também nascido em Salvador, lá na Bahia, primeiro poeta brasileiro a ter uma obra impressa. Qual é a obra? Música do Parnaso, 1705, bem? E esse livro reuniu poemas em português, em espanhol, latim, italiano e 2 comédias, tudo bem?
Então tá aí, pessoal. Barroco no Brasil. O que você precisa saber aí. Não pode ir para a sua prova sem saber essas características. Bem, vamos aí agora, pessoal, resolver algumas questões para ver como que isso aí já apareceu em provas. Vamos lá, vamos avançando aí, pessoal. Vamos lá. Pessoal, a obra de Gregório de Matos, autor que se destaca na literatura barroca brasileira, compreende. Então, está falando da poesia, a divisão da poesia de Gregório de Matos. Você pausa o vídeo e tenta resolver a questão. Pessoal, olha só, temos que na poesia, Gregório de Matos produziu poesia lírica, e aí dentro da poesia lírica dele, nós temos a poesia lírico-amorosa, lírico-religiosa, lírico-filosófica. Ele também produziu poesia satírica, produziu poesia erótica e produziu poesia encomiástica, tudo bem? Então vamos analisar cada uma das alternativas. Letra A, poesia épico-amorosa, não tem esse épico aqui não. Obras dramáticas também não, então a letra A não é. Letra B, poesia satírica sim, mas contos burlescos não. Letra C, poesia lírica, de caráter religioso e amoroso, poesia satírica. Sim, pessoal, o gabarito é para ser a letra C de casa. Letra D, poesia confessional não está na obra dele. Autos religiosos também não. Letra E, poesia lírica sim, teatro de costumes não. Então tá aí a questão gabarito, letra C. Vamos avançando, vamos a mais uma questão. Ah, eu deixei aí o gabarito aí na tela, olha aí que bonitão. Gabarito letra C, poesia lírica de caráter religioso e amoroso e poesia satírica. Eu faço mais comentários ali, tá aí na tela para você. Ficou bem bacana aí esse gabarito comentado, né? Vamos avançando aí, galera, vamos avançando. Tá lá os versos ali para vocês, estão lá os versos para você, ó. Em tristes sombras morre a formosura, em contínuas tristezas a alegria. Nos versos citados acima, Gregório de Matos empregou uma figura de linguagem que consiste em aproximar termos de significados opostos. Olha aqui, ó, termos de significados opostos. Como tristezas, e ele dá o exemplo, né? E alegria. O nome dessa figura de linguagem é... Pessoal, estamos aqui falando de barroco. Então, vai ser antítese, hipérbole ou metáfora, tá? Tudo bem? Porque barroco é antítese. O que é antítese, professor? Ideias opostas. Quando eu aproximo ideias opostas, quando eu tenho ideias opostas ali. E aí, esse vai ser o gabarito. Então, letra D, antítese. A metáfora, reforçando que a metáfora não é a resposta é antítese, porque eu tenho palavras ali de significados opostos, isso é antítese, letra D. Mas metáfora, só reforçando, a metáfora é uma comparação implícita, sem uso do conectivo. Exemplo, quando eu falo assim para você, amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é contentamento descontente. Então, eu estou comparando o amor, ó. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. Então, estou fazendo a comparação do amor com outros elementos. E aí nós temos uma metáfora, porque eu não tenho ali um conectivo. Nós temos o quê? Uma comparação implícita. Como que seria uma comparação explícita? Quando eu digo assim, por exemplo, ó, Anderson trabalhou como um burro. Olha só, esse como é um conectivo de comparação. E aí, nesse caso, Anderson trabalhou como um burro, é uma comparação, não é uma metáfora. Tranquilo? Beleza? Então, tá aí, então, bem estruturado para você. Mas nessa questão aí, nós temos termos e significados opostos, e aí eu tenho uma antítese. Tá aí, ó, gabarito comentado aí, gabarito letra D, antítese, que é o recurso mais utilizado no barroco, é uma figura de pensamento, na qual eu tenho uma aproximação de palavras com sentidos opostos, e é o caso, né, de tristeza e alegria.
Pessoal, vamos avançando aí, vamos avançando na última questão desta aula. Pausa o vídeo aí e tenta fazer. Vamos lá. Sobre o barroco no Brasil, é correto afirmar exceto. Então, qual é a única que eu não posso afirmar sobre o barroco no Brasil? Então tá lá, você pausa o vídeo aí e tenta resolver a questão. Vamos lá. Letra A obra prosopopeia, a obra considerada tradicionalmente o marco inicial do barroco brasileiro é Prosopopeia, 1601, de Bento Teixeira, ok? Um poema que procura imitar os Lusíadas. Sim, gabarito aí. Então, não pode ser letra A, né? Porque ele quer aqui a errada, ele quer aqui, ó, exceto, né? Ele quer exceto, né? Ele quer exceto. Então, a letra A está correta, tudo corretinho na letra A. A obra considerada tradicionalmente o marco inicial do barroco brasileiro é a Prosopopeia, é de 1601, é de Bento Teixeira, é um poema e procura imitar os Lusíadas. Letra B. Gregório de Matos é o maior poeta barroco brasileiro, sim. E um dos fundadores da poesia lírica, sim. Lembra lá? Poesia lírica. Satírica, sim. Em nosso país, né, pessoal? Primou pela irreverência, ele tinha humor, quebrou os modelos barrocos europeus e denunciou contradições e falsidades da sociedade baiana de sua época. Letra B está tudo correto também. Letra C. A lírica religiosa, uma das características do barroco brasileiro, obedece aos princípios fundamentais do barroco europeu, fazendo uso de temas como o amor a Deus, a culpa, o arrependimento, o pecado e o perdão, além de constantes referências bíblicas. Sim, está correto. Está correto. Letra D. Como expressão artística da burguesia, o barroco veiculou certos ideais políticos e ideológicos dessa classe, formulados pelo Iluminismo, movimento filosófico constituído por pensadores que defendiam o uso da razão, em contraposição à fé cristã e combatiam o absolutismo. Pessoal, essa aqui não é a resposta. Está errado isso aqui. Isso aqui está errado. Aliás, é a letra D. É a letra D porque ela está errada. Ele pede exceto, né? É correto afirmar, exceto, letra D. A letra D, pessoal, tudo isso aqui refere-se ao arcadismo. É o arcadismo, que é um movimento literário que veio depois do barroco, tá? Então, na letra D, pessoal, anota aí, está falando ali sobre o arcadismo. É o que veio depois do barroco, não é barroco ali. Então, exceto, então, nós temos que a resposta vai ser a letra D, né? Porque a letra D está falando do arcadismo. Todas as outras estão falando do barroco, mas na letra D está falando do arcadismo. Olha a letra E. A poesia de Gregório de Matos, ao abrir espaço para a paisagem local e a língua do povo, foi a primeira manifestação nativista de nossa literatura e o início de um longo despertar da consciência crítica nacional. Sim, também está correto aí com o barroco, tudo bem? Então, a única que não fala do barroco aí é a letra D, que fala de arcadismo, tudo bem? Pessoal, então eu espero que você tenha entendido aí o barroco no Brasil, eu espero que você tenha compreendido esta aula. Eu sou o professor Anderson Magalhães e nós estamos juntos, galera. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Fui!